Hoje o bate-papo é mais que especial, porque ela é uma das maiores diretoras de elenco do Brasil. Esteve à frente de produções como Lobo Atrás da Porta, A Voz do Silêncio, Morto Não Fala, o filme Hebe, Tabu, Brincante e a série Sintonia, entre outras produções maravilhosas. Fiquem agora com o bate-papo com a Lê Tosi. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando na live. Quem não me conhece, eu sou a atriz Raíza Desorzi. Eu sou formada pela Cal, bacharel em artes cênicas, e tenho um canal no YouTube que se chama Cartas para uma Jovem Atriz, onde eu falo sobre o meu ponto de vista sobre a profissão, entrevisto várias pessoas bacanas que ali estão vivendo esse ofício. Bom, Ale, para começar, de fato, queria que você contasse um pouquinho do início da Lê nas artes cênicas, né? Como é que você entrou, como é que se tornou diretora de elenco? Sei que você estudou roteiro, sei que você teve, né, vários caminhos aí. Como é que foi o início? Na verdade, eu comecei a estudar cinema mesmo desde a época da escola, né? Então, eu estudei num colégio, sou daqui em São Paulo, eu estudei num colégio aqui em São Paulo que é mais alternativo, assim, então ele tem esse olhar para as artes desde muito cedo, assim. Então tem artes cênicas, teatro, música, desde o Jardim 1 ao terceiro colegial, na verdade. Então, eu posso dizer que eu comecei por lá, né? Que lá foi a minha primeira entrada nesse mundo, assim. Quando eu estava no primeiro colegial, a gente era obrigado a escolher entre teatro, vídeo, cinema e informática. Faz um tempinho isso. E aí, na época, eu falei, gente, eu não vou ficar estudando informática, porque eu jamais vou ficar sentada na frente de um computador. Né? Não era meu objetivo de vida. Doce ilusão. E aí eu optei por estudar vídeo e cinema já na escola. Mas eu estudava teatro desde o Jardim 1 ao colegial. Então, eu participei de peças de teatro, enfim. Meu colégio era meio obrigado a fazer esse tipo de exercício todo, assim. Quando eu saí da escola, na verdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com cinema. Eu tinha certeza absoluta. Tinha passado 2 anos já estudando, então com 13 para 14, 14 para 15, eu já tinha certeza absoluta que era isso que eu queria fazer e direcionei todos os meus estudos de vestibular, tudo mais, para entrar na Universidade de Cinema. Minha mãe tentou muito me convencer a estudar medicina e eu falei, não vai ter como. E prestei, assim, na verdade, naquela época não tinha muita universidade, né, que trabalhasse com isso. Tinha a FAAP, que é onde eu cursei, a ECA, aqui em São Paulo, acho que a Fluminense, no Rio, e na Universidade de Brasília, só. Não tinha mais muito outros lugares, assim. Depois foram surgindo outros cursos em outros lugares. E aí eu prestei filosofia na USP, então, como eu já fazia filosofia lá, eu fui fazer cinema na FAAP, na Fundação Álvares Penteado, aqui em São Paulo. Então, eu comecei logo na universidade mesmo. Dentro da universidade, além das matérias óbvias, né, de fotografia, direção, montagem, etc., eu tive aula de produção de elenco e tive aula de direção de atores, com o falecido Volney de Assis, inclusive, ele que me dava aula de direção de atores. E comecei a trabalhar, na verdade, no mundo profissional ainda quando eu estava na faculdade mesmo, sabe? Aí eu imediatamente já comecei a fazer estágio e procurar alguns lugares. Eu nunca imaginei, na verdade, que eu fosse ter diretora de elenco. Foi meio uma consequência, assim, porque no fundo, eu sempre quis ser roteirista e ficar escrevendo, e é isso que eu quero fazer da minha vida, entendeu? Cada vez mais. Bom, muita gente não entende o que os diretores de elenco fazem. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é o seu processo na direção de elenco, né? Como é que você seleciona um elenco? Conta pra gente um pouco. Conto. Na verdade, assim, eu não seleciono sozinha, né? A gente sempre tem que quebrar esse mito de que o diretor de elenco é a pessoa que escolhe sozinho o ator para o papel. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Neste planeta, pelo menos, assim. Nos outros planetas ainda não sei. Mas neste, fatalmente, não tem como, assim.
Parte de um processo, na verdade, assim, o meu processo, o processo da Alê, eu posso te garantir, na verdade, que ele é muito diferente de todos os outros processos que existem, assim, né? Um pouco, até de dialogar com alguns colegas, eu fui percebendo que talvez o meu processo ele seja diferente. E eu, na verdade, parto sempre do texto. Então, quem manda em mim, eu sempre falo assim, se tem uma voz que manda em mim e que me diz o que quer, é o roteiro. Depois do roteiro, a gente vai detalhando as outras coisas e vai limitando e entendendo os outros desejos, né, que existem. Mas o roteiro é a minha primeira Bíblia, é o lugar aonde eu vou me debruçar para entender aquilo que vai ser contado. Então, num primeiro momento, eu me dedico muito a ler esse roteiro e fazer um estudo sobre ele. Porque o personagem, na verdade, ele não está escrito só na descrição física, né? Então, homem, 30 anos, de estatura baixa. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa que é um médico, pode ser uma pessoa que é um assassino, pode ser uma pessoa de N características possíveis. Então, eu vou procurando dentro do roteiro quais são essas características que ele possui, que o personagem possui. Então, como ele se comporta, como ele entra numa sala, como ele conversa com os outros personagens, como ele, que tipo de música que ele escuta. Fico tentando descobrir dentro de uma caixinha ali do roteiro essas características todas que constroem esse personagem, né? Então, se por acaso tem a casa dele, como que é essa casa, onde é o trabalho, se tem alguns dados da vida passada dele, se eu consigo já descobrir um pouco até de roupa, assim, de imaginar, assim, né? Como que essa pessoa se veste, o que ela lê, o que ela escuta. Porque eu acho que tudo isso vai me dando essa alma que não existe, né? Então aí eu consigo criar o conteúdo mesmo. Então eu parto primeiro desse lugar, assim. Então eu faço esse exercício muito sozinha. Hoje em dia é um exercício que eu nem preciso demorar tanto tempo, porque eu faço isso tanto que para mim já é rápido, já é meio... É quase que como se eu tivesse feito um estudo humano mesmo, já... E aí, então, eu consigo já entender mais ou menos. Obviamente, eu vou entender que gênero de filme que a gente está falando, se é um drama, se é uma comédia, se é um filme de terror, porque cada um deles vai ter uma característica diferente de personagens, né? Com o diretor que eu estou trabalhando também, porque no meu diálogo com o diretor, a gente vai construindo junto essa caixinha de personagens e vai entendendo junto que lugar, que universo que a gente está tratando, né? Se esse universo é um universo aqui de São Paulo, se esse universo é um universo que não existe, se esse universo é um universo, sei lá, de um mundo futurista, não importa, assim, a gente vai criando. Já que você tocou nesse assunto de atores e não atores, eu quero adiantar uma pergunta que eu tenho feito para todos os convidados, que é: like, seguidores importam? Provavelmente você viu um post que recentemente surgiu aqui na internet, onde estava selecionando uma atriz que precisava ter 10k ou mais seguidores para participar do casting. O que você acha disso? Para você... Isso é da história do musical, né? Não, isso aí, o musical já é outra coisa, mas bom. O musical é uma história também bem longa, também estou sabendo disso e é muito complicado. Isso já era selecionando atrizes, mas elas precisavam ter um número de seguidores grande, 10k ou mais, para poder participar daquela produção. O que você acha disso, Alê? Eu acho muito maluco, na verdade, esse tipo de critério. Em primeiro lugar, assim, eu acho que é um tipo de informação que o sindicato já deveria imediatamente bater na porta e dizer isso é ilegal. Né, de uma certa forma, assim, porque se essas pessoas não possuem DRT, em teoria tem que ter uma justificativa para o sindicato dar uma liberação para a pessoa exercer a profissão e aí justificar o fato de estar chamando não atores, os chamados influencers para os personagens. Eu, por sorte, nunca passei de um projeto onde me foi pedido isso, assim, por incrível que pareça, assim. Porque eu acho que também o tipo de projeto que eu escolho para trabalhar não tem esse desejo, assim.
Agora, de novo, é um discurso ilusório, né? É um discurso econômico de pessoas que não são nem artistas nem economistas, assim, eu diria. Porque, vem cá, você está pedindo 10K para quê? Exatamente. Não é pela atuação, não é pela construção do personagem. Você está pedindo os 10K porque você entende que o 10K vai atingir um número maior de pessoas que, portanto, a sua obra vai vender mais. É mentira, né? Claro, uma pessoa que tem 10K de seguidores, ela vai fazer uma divulgação, talvez com mais afinco. Né? Ela tem já um costume de todo dia, na mesma hora, fazer um story, fazer alguma coisa de divulgação do próprio trabalho. É assim que ela vive, né? Através desse tipo de mídia, assim. Agora, não é matematicamente comprovado que isso aconteça. A gente já tem na história um lugar onde tentou-se essa justificativa para a atuação e isso não deu certo. Financeiramente, não se justificou. Então, eu acho ainda um discurso um pouco de pessoas que, não sei, acho um pouco triste, né? Assim, acho um pouco infeliz, assim, porque você, na verdade, está tentando que as pessoas trabalhem da melhor maneira, só que você tem que dar as possibilidades para que elas trabalhem da melhor maneira. Um filme tem milhares de possibilidades de ser lançado, de ser divulgado, de estourar no público aí e cair na boca do povo e virar um sucesso, sabe? Eu acho que não se justifica, assim, entendeu? Agora, eu já passei, vocês vão ver agora até nessa próxima temporada do Sintonia que vai acontecer, tem uma personagem que ela, por característica, é uma influenciadora. Então, eu testei atrizes, e as atrizes não, assim, é impressionante, assim, tem uma coisa da rapidez da fala, de postura física, de jeito mesmo, que é diferente. É diferente, inevitável, assim. E aí a gente optou por uma menina realmente que já era isso, sabe? E claro, eu disse para ela, assim, acho que se é isso que você quer, tem que continuar seguindo a carreira, estudando cada vez mais, porque também você não vai fazer sempre esse personagem pro resto da vida, né? Então precisa estudar, assim, não tem como. Agora, então assim, se não é o desejo do personagem, você não pode. Não é que você não pode, assim, quem sou eu para dizer o que a outra pessoa pode ou não pode fazer, mas assim, você não deveria optar por esse caminho, porque aí você vai na contramão aí do discurso do que é, né? Assim, a criação do personagem, o que o ator é capaz de fazer. Assim, os atores são capazes de fazer muitas coisas, é para isso que vocês estudam, né? Assim, eu parto desse princípio, assim, para mim, o ator já de antemão tem que ser capaz de fazer muita coisa, assim. Eu diria que eu fico frustrada, na verdade, quando eu faço teste, que não faço tanto, mas assim, quando eu faço e não atinjo a minha meta, no sentido que eu do tipo, nossa, achava que essa pessoa ia apresentar coisas melhores e, na verdade, não, sabe? Às vezes eu vejo pessoas ainda muito despreparadas, né? Que precisam realmente estudar cada vez mais, porque também não adianta você fazer um curso de 2 meses e achar que você está pronto. Isso não existe, a possibilidade. Sinto em dizer para vocês que vocês vão realmente morrer estudando, assim. Porque eu uso muito uma comparação que ser ator tem uma semelhança ao atleta e ao músico e a uma série de outras artes, assim. Se eu paro de tocar violão, meus dedos ficam duros, né? Aí para eu voltar a tocar bem de novo, eu demoro um pouco mais. Se eu paro de andar de skate, a hora que eu vou subir em cima do skate de novo, eu vou cair e vou me machucar. Sei lá, eu andava de patins. Aí eu parei de andar de patins. Aí, 2 anos atrás, na pandemia, eu resolvi que eu ia entrar no time de roller derby, porque a Alessandra é essa pessoa que se arrisca e gosta de esportes radicais. E eu já não andava de patins há mais de 10 anos. E aí, obviamente, tomei um capote, quebrei o pé, entendeu? Porque o roller derby, não sei se você sabe, é um esporte um pouquinho radical, né? De porrada, no patins, numa pista de cimento e tal. Então, ser ator tem esse lugar de estudo. Se você
para o exercício físico e mental de ser ator, né, de atuar, você vai ficar duro. Você vai cair no palco, você vai, enfim, se machucar, né, eu diria, ou fisicamente ou emocionalmente, que talvez seja mais grave, né? Portanto, assim, vocês têm que morrer estudando mesmo, gente. Assim, faz parte desse processo. E eu acho que é o jeito que vocês dialogam com o mundo, assim. Não tem outra possibilidade de você existir se não for fazendo isso. Eu acho que a hora que você para de fazer isso, sua vida acaba, de uma certa forma, né? Então, eu acho que é a mesma coisa para um escritor, para um músico, para um atleta, para todo mundo, assim, manter-se em exercício, assim, manter-se neste lugar de movimento para que a sua arte melhore cada vez mais, o seu entendimento de mundo melhore cada vez mais, o seu entendimento de como você representa evolua de cada vez mais, né? É um pouco esse caminho que eu acredito. Assim, acho que eu respondi, não sei. Muito bom ouvir tudo isso. Acho que aqueceu corações de muitos atores e atrizes, porque estou em alguns grupos de atores, estamos discutindo muito sobre isso, essa questão dos influencers, e muita gente preocupada. E que bom ouvir isso de uma diretora de elenco respeitada, que está em produções tão maravilhosas, assim, realmente, porque um tanto desrespeitoso, na minha opinião, tudo isso. Alê, muitíssimo obrigada, nem sei. Foi uma aula, que honra ter você, que honra. Tá, de verdade, estou muito feliz mesmo de te ouvir, de poder passar esse conteúdo para tanta gente. Lembrando que quem não conseguir assistir aqui, vai estar disponível no YouTube em breve, editadinho, com vinheta, com lá. E a intenção é passar essa mensagem para a maioria, assim, quanto mais melhor. Para as pessoas se informarem sobre a profissão. Espero que eu tenha ajudado vocês todos. Obrigada a todo mundo que está aí mandando beijos e tudo mais. Amo todos vocês. Enfim, quando quiser, me chamem. Eu adoro ficar falando. Falo um monte, na verdade, né, gente? Mas é muito bom escutar. Muito bom. Muitíssimo obrigada. Deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta. É difícil, né? Pessoas perguntando se você gosta de monólogos. Se a idade importa, se começar mais velho. A idade não importa, você começa quando você quiser. Monólogos depende, assim, é outro capítulo à parte, assim, mas monólogos depende. Contanto que você não me dê um texto de Camões e você não saiba falar igual Camões, não é o caso, assim, sabe? Mas é mais difícil porque também vem dessa escola onde as pessoas ficam dando textos enrijecidos num português extremamente correto e tal. E a gente não fala assim, né? Os personagens não falam assim. Então, vocês precisam transformar os monólogos de uma maneira que eles caibam na boca de vocês e que eles sejam fluidos, assim, quase como uma apresentação, sabe? Se o texto entrar de uma forma deste jeito, aí sim, aí é legal. Mas se ele for enrijecido, sentado no banco, né, com aquele banco duro, no fundo azul, num texto duro, não, aí não é legal. Aqui, ó, Carol falando, tenho 34, sonho em começar. Então comece, Carol. Não desista. Isso aí, vai com tudo. Ale, assim, vou te agradecer eternamente. Assim que estiver disponível no YouTube, te envio também. Então, lembrando que se você estiver assistindo no YouTube, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele comentário maroto se você tem alguma dúvida, o que você achou do bate-papo. E muitíssimo obrigada por todo mundo que está aqui assistindo e você. Obrigada. Obrigada eu, gente. Muito feliz. E nos vemos em breve. Sim. Obrigada. Beijo, tchau.